pode provocar trombose, enfim. Mas eu estou aqui com Altino Ono Moraes, que é cirurgião vascular e vai conversar com a gente sobre isso. Doutor Altino, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes. Estou à disposição. Bom, a primeira coisa que eu queria lhe perguntar, acho que é a dúvida dos nossos ouvintes inicialmente, trombose. O que leva a trombose e o que é a trombose? Então, primeiro a gente tem que conceituar a trombose, porque esse é o diagnóstico que talvez seja tão ruim quanto o câncer quando a gente dá essa notícia para o paciente. Então, a trombose nada mais é, Gilson, que é a coagulação do sangue. Então, o sangue ele tende a coagular. É um mecanismo de defesa no corpo, porque quando você faz um corte ou um traumatismo qualquer, se o sangue não coagula, a pessoa morre sangrando. Então, isso é um mecanismo de defesa. Agora, quando ele coagula dentro da veia ou da artéria, sem doença nenhuma, sem causa nenhuma, isso é uma trombose. Então, isso pode levar a consequências muito graves. Que leva a isso? Porque se é uma defesa, a coagulação do sangue, como é que ele ocorre ao ponto de virar um problema? Então, porque nós temos algum problema já correlacionado a essa veia. Então, essa veia não é uma veia normal, ela tem algum problema que faz com que o sangue não corra mais da maneira que deve correr. Pois o sangue ele corre normal, tá? Numa determinada velocidade, ele vai e volta do coração. Se essa velocidade for diminuída, por exemplo, for lentificada, ele vai coagular. Vai coagular. Se por um acaso você tiver dentro da parede da veia uma lesão, vai coagular também. Ou se você tiver uma doença que pode causar trombose, que são as trombofilias. Então, é aquela pessoa que tem uma tendência a ter trombose. Agora, quando a gente fala, por exemplo, então, da trombose, nós estamos falando de uma outra doença, de um problema de hábitos. Não estamos falando de uma questão genética. Sim, porque o problema, na verdade, talvez não seja nem a trombose, e sim as consequências que ela causa. Então, junto com a trombose, eu tenho que, sem dúvida nenhuma, falar sobre a embolia de pulmão. A embolia de pulmão é a entidade hoje que está em segundo lugar em mortalidade em hospitais. A pessoa fica acamada, tem a trombose, é uma trombose às vezes silenciosa, o coágulo sai da perna e vai para o pulmão e dá embolia de pulmão e muitas vezes trágico o final, que é a morte. Então, o que nós temos que evitar na trombose é que esse coágulo se propague ou solte da perna e vá para o pulmão. Para o nosso ouvinte entender de uma forma bem simples, o sangue engrossa, pode se deslocar, entupir uma veia e você pode ter, por exemplo, um problema cardíaco. Você pode Sim, ter um problema é como se o sangue que fosse para o pulmão parasse de ir e você não tem a troca de oxigênio, aí você tem a morte súbita. Então, em pacientes acamados ou pacientes que têm câncer, isso aumenta muito a possibilidade de que isso aconteça. Por isso que alguns falam assim, foi para o hospital com um problema, morreu de outro. Exatamente. E normalmente são consequências de alguma coisa que poderia ser evitado, por exemplo. Tá, quando a gente fala de evitar, vamos pensar em uma doença que é muito comum, a gente sempre está conversando sobre essa doença, que está associada a uma série de outras. Diabetes tem a ver com trombose. Diabetes tem a ver com trombose. Não é o quadro principal. Essa trombose do diabetes, ela é causada mais por uma coisa que a gente chama trombose arterial, que são as artérias que levam o sangue com oxigênio. Então, o que acontece? O sangue está indo com oxigênio, mas andando por um leito, ou por um vaso, ou por um encanamento qualquer, com problema. Por quê? Porque o diabetes ele aumenta a tendência de formação de placa de arteriosclerose. Então, o diabético ele vai entupindo as suas artérias ao decorrer da doença, vai reduzindo o calibre. Então, é como se fosse um encanamento que fosse ficando sujeira. E aí ele vai entupindo até ocluir o vaso ou ocluir o encanamento, por exemplo. Aí o sangue com oxigênio não passa mais. Então, essa é uma causa enorme de amputação no diabético. Por isso que a trombose, como o senhor falou agora, uma das coisas que mais choca a gente quando fala de amputação. Né? A gente perdeu os membros por causa de uma trombose. Sim, no caso do diabético é alarmante. É alarmante porque ele vai. Como é uma doença evolutiva, ela vai também evoluindo nos vasos o entupimento. Sinais, doutor. Claro, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está conversando sobre sinais, tem gente que fala assim, nossa, eu sinto isso, será que eu estou entendendo? Não se apavora, a gente só está tentando entender um pouco assim. O organismo dá sinais de uma trombose, ele vai te dando um alerta de que as coisas estão bem. O organismo vai dando sinais, só que, por exemplo, por que a gente faz novembro azul, por que a gente faz outubro rosa? Na vascular, o outubro também para nós é importante por causa da trombose, porque na maioria das vezes a trombose é silenciosa. E ela acontece em 50% das vezes você não sabe o que aconteceu.
e aí você tem a embolia e não sabe disso. Então, por isso que a profilaxia ou a prevenção é tão importante, porque é você fazer, evitar alguma coisa que realmente poderia ser evitada. E como é que faz isso? E aí? Como é que faz isso? São os sinais, principalmente de pacientes internados ou pacientes que tenham maior probabilidade, como paciente com câncer, por exemplo, de ter trombose. No caso do diabético é diferente, porque o diabético é crônico, ele vai aparecer, esse vai ter sinais. Ele vai ficando com o pé primeiro formigado, com formigamento, adormecido, e aí às vezes ele fica com o pé frio, e nessas situações ele tem que procurar o médico. Então quem vai fazer o diagnóstico é o cirurgião vascular. Entendi. Aí no caso do diabético a gente tem, pela própria diabetes, essas formas de você identificar. Mas vai ficar apavorado só porque você está com o pé formigando, fala, gente, né? Calma. Mas... Não, porque o formigamento costuma aparecer muito em problemas de coluna, né? Exatamente. Então é isso que confunde que quase muito. Todo brasileiro tem. Quase todo mundo tem, né? Então isso é uma confusão, mas eu acho que o vascular é que tem que tirar essa dúvida do paciente mesmo. Estou conversando com o doutor Altino Ono Moraes, ele é cirurgião vascular, está no papo aqui com a gente sobre trombose, que você pode participar. Você pode mandar sua pergunta para o doutor Altino pelo nosso WhatsApp, DDD 449-9877-9550. Nós vamos a um breve intervalo e a gente já volta. Nós vamos de prevenção. Vamos tocar um pouco mais nesse assunto. Como prevenir? E tentar entender alguns casos mais pontuais sobre trombose. Daqui a pouco a gente volta. Agora são 10 horas e 50 minutos. Estou conversando com o Dr. Altino Moraes, ele é cirurgião vascular. Estamos falando sobre trombose. Não esqueça, meu caro ouvinte, você pode participar. E a nossa ouvinte, Marta, vou até começar com a Marta. Né? Ela pergunta o seguinte: quais os primeiros sintomas de trombose, por exemplo, numa perna? Tem alguma coisa a ver com idade? Tem sim, claro. Normalmente eles são agudos, viu, Gilson? Eles aparecem de um dia para o outro, alguma coisa desse tipo. Mas o que é mais frequente são os dois sintomas. Primeiro é o aumento de volume, que a gente chama de inchaço. E o segundo é dor. Então, se você tem dor, uma dor inespecífica, que apareceu de uma hora para outra, sem trauma, sem ter feito nada diferente, e a perna inchou, é bom que você vá ao pronto-socorro, pelo menos, ou já marque logo com o cirurgião vascular. Porque aí você precisa fazer um exame que é de ecodoppler, que é um ultrassom. Então, esse ultrassom, ele vai me dizer se você tem ou não trombose. Então, chegam vários pacientes lá, a perna inchou, dor, você faz o exame e não tem nada. Ótimo, esse paciente vai tratar de outra coisa, é outra coisa. Agora, foi lá, fez o exame, deu, o tratamento hoje é com um comprimido. Então melhorou muito o tratamento da trombose, porque ele virou domiciliar. Então ele é menos invasivo, e não precisa internar às vezes, na maioria das vezes não se interna mais. Doutor, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é da maior parte dos ouvintes. Se a gente fala em trombose, dá um arrepio, né? A gente tem que entender um pouco também como é que a coisa se desdobra entre a descoberta do problema e uma situação mais radical como consequência desse problema, né? Entre o sintoma apresentar, a gente confirmar que tem, e o tratamento, existe um tempo, a coisa não corre tão rápido, uma trombose não pode ser tão violenta assim ao ponto de em pouco tempo de detectada a ti? Depende, porque quando ela aparece, que tem um aparecimento muito súbito e com sintomas muito ricos, é mais fácil. Isso não quer dizer que seja mais grave. Às vezes a coisa vem acontecendo e a pessoa não percebe. Aquela coisa silenciosa. E aí ela é silenciosa e quando você vê, a senhora teve trombose. Não, eu nunca tive trombose, a senhora teve trombose que está aqui. Graças a Deus que a trombose não evoluiu para uma coisa pior. Então isso é um ponto certo. Agora, a prevenção, ela aparece de muitas formas. Por exemplo, o que a gente combate hoje, principalmente? São 3 coisas. É sedentarismo, obesidade e o tabagismo. Então, você tirando essas 3 coisas, você praticamente elimina 80% das doenças trombóticas que possam existir. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da prevenção, que era o que a gente se propôs a conversar nesse bloco. Prevenir a trombose é prevenir também outras doenças. Como o ser humano deve agir? Antes de ter ou quando tem, prevenir a piora dela, ou mesmo criar condições para que você não tenha uma doença que leve a uma trombose? Gilson, o ser humano ele tem que levar a sua vida na maior simplicidade do mundo, com relação ao que, por exemplo?
principalmente a alimentação. Entendeu? Você não pode se privar de comer as coisas, mas que você coma menos, que você tenha uma alimentação mais à base de legumes, verduras. A carne é fundamental no ser humano, então você tem que comer. Então, agora, a obesidade é um problema mundial. Entendeu? Porque ela aumenta a pressão das pernas, ela faz a pressão intraabdominal aumentar. Então você tem uma condição pior, ou uma condição favorecida para a trombose. As pessoas que fumam, por exemplo, o tabagismo, ele aumenta muito a produção de arteriosclerose. Então ela vai ser um precursor da trombose. E o sedentarismo também, porque aquela pessoa que não tem a musculatura forte da panturrilha, por exemplo, ela não joga o sangue para cima, o sangue fica represado, esperando para coagular. Aí vem o inchaço do pé e a trombose. A morte do ator Jorge Fernando foi uma demonstração desse tipo de problema. Ele pode ser um objeto dessa nossa conversa, por exemplo, quando se fala desse tipo de... Com certeza, ele teve uma dissecção de aorta. Tá? O que significa dissecção de aorta? A aorta é o nosso maior vaso. Então ele é como se fosse uma cebola cheia de camadas. Então quando você tem a dissecção ou rompimento da aorta, preconiza sempre que tenha alguma coisa de arteriosclerose. A arteriosclerose, quando que ela aparece? A placa de gordura. Quando você tem a balança sua desregulada, ou seja, você tem uma produção maior de gordura e um gasto menor. Ou você tem o tabagismo aumentando essa produção de arteriosclerose e até, não tenha dúvida, a presença de um diabetes, de alguma doença correlata que tenha como sintoma principal o aumento do aparecimento da placa. Na prática, uma associação de problemas que levam a você a ter a trombose como uma consequência, por exemplo. Sim, claro, por exemplo, eu não sei a vida do Jorge Fernando como era, mas ele tinha uma série de outras patologias que talvez concorressem para aumentar a chance de ter uma patologia como a dissecção de aorta, por exemplo. Queria aproveitar a pergunta da nossa ouvinte Marta. Tem idade para isso? Isso já é um problema? A pessoa passou dos 50, passou dos 60 ou não? Isso pode atingir um jovem? Tem idade, atinge o jovem, mas o comum, claro que com a idade aumenta a possibilidade de ter a trombose. Por quê? Porque o paciente às vezes é o primeiro sintoma de uma doença cancerígena, de uma neoplasia. A gente fala, a pessoa tem um tumor silencioso, aparece um dia com uma trombose, e eu sou obrigado, quando eu descubro uma trombose em pessoas de mais de 50 anos, eu preciso fazer todo o screening, tem que fazer todos os exames para saber o porquê que aconteceu isso. Cercar por todos os lados para tirar todas as possibilidades. Sim. E não é raro você encontrar um tumor. E quando esse tumor é in situ, quando esse tumor ele é pequeno, que dê para tirar, você ganha na loteria. Porque quando chega ao ponto de ter a trombose, pode ser que ele já esteja numa situação maior. Pode ser que já esteja numa situação que não dê para fazer nada. Aí que tá. A gente tem aquele velho problema de não fazer exames corriqueiramente. É possível detectar um risco fazendo esses exames periódicos que a gente fala? Com certeza. O problema do homem, né? Na verdade, o problema do homem. Porque esse Novembro Azul é interessantíssimo, porque o homem não vai ao médico. As mulheres, por que a gente vai no baile de terceira idade, tem lá 150 velhas e 3 velhos, 3 pessoas de idade. Homens, porque o resto morreu. Mas morreu por quê? Morreu porque não se cuidou. A mulher, ela vai com frequência ao ginecologista. E ela, qualquer problema, ela leva o marido, leva todo mundo. E o homem não faz isso. O Lucas, última pergunta pelo Facebook, perguntou aqui no Facebook do Gilson Aguiar, ele perguntou o seguinte, e é bem isso, a trombose dá mais em homens ou mulheres? Depende de qual situação a gente está falando. Ela pode ter uma prevalência maior em homens ou uma prevalência maior em mulheres. Então, assim, ela é o que eu chamo sempre uma doença democrática. Não ajuda muito, mas enfim. Doutor Altino, muito obrigado por essa conversa aqui. Obrigado a você, Gilson. Eu conversei com o Altino Ono Moraes, ele é cirurgião vascular e falamos sobre trombose. Obrigado aos ouvintes que participaram e o CBN Saúde fica por aqui. 10h58.